Ser gentil é um traço que, à primeira vista, parece sempre positivo. As pessoas elogiam quem trata os outros com cuidado, quem ajuda sem esperar retorno e quem mantém a calma, mesmo diante da grosseria. Porém, existe uma verdade incômoda. Essa mesma gentileza pode se transformar em uma armadilha perigosa quando ultrapassa limites que você não percebe. Imagine acordar um dia e perceber que, na ânsia de ser aceito, você se afastou de si mesmo, aceitando situações injustas e desgastando a própria saúde emocional. A quebra desse mito é o que precisamos discutir agora. O valor está em entender que a gentileza não é o problema, mas sim a distorção dela. Já passei anos estudando o comportamento humano e padrões de relacionamento e posso afirmar, quando você não conhece os limites da sua própria generosidade, abre espaço para que outros usem isso contra você. E isso não é raro, é urgente, porque se você não aprender a evitar certos caminhos, será apenas uma questão de tempo até que essa qualidade tão bonita se torne a causa do seu desgaste. A primeira armadilha é o que chamamos de submissão disfarçada de bondade. Isso acontece quando a pessoa confunde ser gentil com nunca dizer não, mesmo quando algo a prejudica. Há um aspecto biológico nisso. O cérebro humano tende a buscar aceitação social, pois, ao longo da evolução, pertencer a um grupo aumentava as chances de sobrevivência. Porém, essa busca pode fazer você aceitar demandas abusivas. Pense em alguém que, para evitar conflito, aceita fazer horas extras não pagas repetidamente, acreditando que está ajudando. Com o tempo, essa dinâmica cria uma percepção errada nos outros. Se você nunca impõe limites, supõe que pode suportar qualquer carga. Essa é uma estrada silenciosa para o esgotamento emocional. Romper com ela exige reconhecer que dizer não é agressividade, mas autopreservação. Em termos práticos, isso significa criar pequenas barreiras diárias, como recusar uma tarefa adicional quando o seu tempo já está comprometido. Essa mudança simples reorganiza a forma como as pessoas interpretam sua disponibilidade e devolve a você o controle sobre o próprio tempo e energia. O segundo caminho perigoso é a negligência da própria identidade. Pessoas excessivamente gentis muitas vezes moldam suas opiniões e escolhas para não desagradar. Fazer isso. Deixam de expressar quem realmente são. Psicologicamente, essa anulação gera um fenômeno chamado autoalienação, no qual a pessoa perde a conexão com seus próprios desejos e valores. Isso não é apenas uma questão emocional. Pesquisas mostram que viver de forma desalinhada com a própria identidade aumenta a vulnerabilidade a sintomas de ansiedade e depressão. Imagine alguém que, por anos, evita demonstrar preferências para não causar desconforto nos outros, até que se torna incapaz de responder perguntas simples sobre si mesmo. A cura desse processo passa pelo exercício diário de pequenas afirmações. Expressar uma opinião em uma conversa, escolher um restaurante sem esperar aprovação, vestir algo que realmente gosta sem medo de julgamento. São gestos pequenos, mas que reconectam você com a sua essência. Ser gentil não pode significar desaparecer como indivíduo, pois isso destrói o alicerce que sustenta qualquer relação saudável e autêntica. O terceiro risco é o excesso de empatia não filtrada. Embora a empatia seja uma habilidade social valiosa, sem controle, ela pode drenar sua energia emocional. Sentir a dor dos outros como se fosse sua leva à exaustão. Fenômeno conhecido como fadiga por compaixão. Isso é particularmente comum em pessoas que estão sempre disponíveis para ouvir, aconselhar e ajudar, mesmo quando estão emocionalmente esgotadas. A ciência mostra que o cérebro humano, ao vivenciar repetidamente emoções negativas alheias,
ativa as mesmas áreas ligadas ao estresse crônico. O resultado é que, ao tentar aliviar o sofrimento dos outros, você acaba amplificando o seu. A saída não está em endurecer o coração, mas em criar filtros emocionais. Isso significa aprender a reconhecer quando a ajuda que você oferece começa a afetar sua própria saúde mental. Por exemplo, estabelecer um momento do dia para apoiar alguém, em vez de estar sempre disponível, preserva seu equilíbrio. É como usar máscara de oxigênio antes de ajudar outra pessoa. Sem cuidar de si, sua capacidade de ajudar também se perde. O quarto caminho é a dependência da validação externa. Muitas pessoas gentis baseiam seu senso de valor no reconhecimento que recebem por suas ações. Quando esse reconhecimento não vem, sentem-se invisíveis ou inúteis. Esse padrão é perigoso porque coloca a própria autoestima nas mãos dos outros, tornando-a instável. Estudos em psicologia apontam que a autoestima dependente é mais vulnerável a críticas e rejeições, criando ciclos de insegurança. Imagine alguém que ajuda em um projeto, mas não recebe agradecimento, e então passa dias se questionando se fez algo errado. Esse estado emocional enfraquece a autonomia e aumenta o risco de manipulação. Basta que alguém ofereça elogios estratégicos para moldar seu comportamento. Romper com isso exige desenvolver uma fonte interna de validação, ou seja, reconhecer o próprio valor independentemente da opinião alheia. Uma forma prática é manter um registro diário de conquistas, por menores que sejam, e revisitar esse material sempre que sentir dúvida. Isso fortalece a percepção de que seu valor não é negociável nem dependente da aprovação momentânea de terceiros. O quinto e último caminho que pode destruir alguém gentil é a ausência de reciprocidade nas relações. A generosidade, quando não equilibrada por trocas saudáveis, se transforma em terreno fértil para exploração. O problema não é dar mais do que recebe, mas nunca receber nada. Em relações assim, a pessoa gentil assume papéis e responsabilidades que deveriam ser compartilhados, carregando um peso emocional e, muitas vezes, material que desgasta aos poucos. Pesquisas mostram que relações unilaterais aumentam níveis de estresse e diminuem a percepção de satisfação com a vida. A solução passa por identificar padrões de desequilíbrio. Se sempre é você quem ouve, ajuda, apoia e investe tempo, enquanto o outro raramente retribui, algo precisa mudar. Isso não significa contabilizar gestos, mas observar se existe disposição do outro lado para estar presente quando você precisa. Restabelecer o equilíbrio pode envolver conversas francas ou, em casos mais graves, o afastamento. Afinal, a gentileza genuína floresce melhor quando plantada em solo onde a reciprocidade também é nutrida. Esses 5 caminhos formam um mapa dos principais riscos de quem vive pela gentileza sem barreiras. Perceba que todos eles têm em comum a falta de limites claros, a desconexão com a própria identidade e a negligência do autocuidado. O impacto disso vai muito além do emocional. A sobrecarga mental constante enfraquece a imunidade, aumenta a suscetibilidade a doenças e compromete até o raciocínio. Em termos sociais, a pessoa gentil sem limites se torna previsível e vulnerável a manipulações, o que pode afetar sua carreira, suas amizades e até seu relacionamento mais íntimo. A verdadeira transformação começa quando você aceita que proteger a si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade vital. Esse aprendizado não acontece de um dia para o outro, mas cada pequena ação de autopreservação acumula força. Assim, você continua sendo gentil, mas não à custa de si mesmo. E quando isso acontece, a gentileza deixa de ser uma fraqueza explorável para se tornar uma escolha consciente e poderosa, capaz de sustentar relações mais saudáveis e uma vida mais equilibrada. Você que acompanhou essa reflexão já sabe que a gentileza precisa de estrutura
para não se voltar contra você. Mas entender é apenas a primeira etapa. Agir é o que faz diferença real. Agora quero te propor um desafio. Observe, nos próximos 7 dias, cada momento em que você diz sim ou oferece ajuda. Pergunte-se honestamente se está fazendo isso por vontade genuína ou por medo de desapontar. Essa simples prática pode revelar padrões invisíveis que estão drenando sua energia. No próximo vídeo, vamos aprofundar essa investigação, mostrando como transformar sua gentileza em uma força blindada contra abusos emocionais e manipulações sutis. Não deixe essa mudança para depois, porque cada dia vivido sem consciência desses limites é um dia em que você se afasta mais do seu próprio bem-estar. Se inscreva agora e ative o alerta, pois você não vai querer perder os próximos passos para assumir o controle da sua vida, sem perder a sua essência.